Bom dia, pessoal. O gordo se foi. Ontem, às 17 horas, ele passou pelo procedimento de eutanásia depois de uma semana de uma deteriora muito grande no seu quadro, na sua condição. Estou fazendo esse vídeo porque vocês sempre estão perguntando sobre ele, né? Então eu resolvi dar uma satisfação para vocês do que aconteceu. Para quem se lembra, em setembro do ano passado, ele teve um problema sério. Eu fui com ele no veterinário, aí ele fez uma série de exames e ficou ali diagnosticado que ele estava com doença renal crônica e progressiva. Ele já não tinha praticamente um dos rins funcionando e o outro estava funcionando mais ou menos a 60%. E lá em setembro o veterinário falou: olha, essa situação vai ficar pior, vai degradar. E a partir do momento que não consegue o rim funcionar, isso mexe com todo o sistema fisiológico, né? E por isso ele começou a padecer de outros problemas, mas até que ele tocou esses meses de setembro para cá, normalmente, às vezes ele aparecia aqui no fundo deitado no sofá, mas ele começou também a se ausentar um pouco daqui, ficar um pouco mais quieto para lá. E no dia 31 ele realmente começou a ter um quadro assim muito acelerado, emagreceu bastante, parou de comer totalmente e já começou a ter dificuldades para se locomover, mas ainda assim levei, ele ficou 2 dias internado, com remédio, com soro, trouxe para cá, fiquei numa luta para tentar fazer ele comer, ele não queria mais comer e eu ficando dando comida, insistindo, né, aquela questão do meu apego em relação às condições do animal. E colocando comida com seringa na boca e lutando aqui e ali, tanto que esta semana, desde o dia 1º de abril praticamente, que eu, assim, o canal ficou um pouco aqui, vocês viram que eu não coloquei muitos vídeos e a situação foi piorando dia a dia, né? E nesses últimos 2 dias ele ficou num quadro assim absurdo, foi internado novamente. E ontem, quando eu levantei e vi que ele tinha tentado ir até a caixinha de fazer xixi, não conseguiu mais andar e eu achei ele caído numa poça de urina, isso daí já mexeu muito comigo, porque daí eu comecei a pensar, né, se fosse eu, né, nessa situação me arrastando para ir no banheiro e não conseguir fazer as necessidades ali no chão, a coisa foi ficando muito indignante, muito difícil, né? E a coisa de dar comida para ele na boca, ele não comer, não aceitar, ele ficava escondido, já não se arrastava aqui e ali. Então foi muito difícil, foi um processo assim bastante doloroso, custoso, e eu ainda demorei bastante para tomar essa decisão, porque foi a primeira vez que eu decido pela morte de um animal. Nunca passei por essa situação antes e não desejo a ninguém ter que tomar uma decisão dessas, porque é muito complicado, muito difícil. E com isso, ontem, conversando com o veterinário, né, ele não, obviamente, inclusive ele foi meu aluno, esse veterinário, ele não pode sugerir, né, ele espera que a gente se decida em função do diagnóstico do quadro. E como o quadro foi ficando muito pavoroso, muito feio, muito desgastante, e eu lutando contra uma coisa inevitável, né? E a gente tenta de todo jeito, porque a gente acha que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né? Nós temos que muitas vezes nos render à nossa impotência diante da natureza, diante do próprio fenecimento da vida. A vida, ela tem a sua finitude e a gente muitas vezes tem que se conformar com isso e aceitar isso, e não é fácil. Como a gente está no controle, você que está levando, está pagando a conta, você tira dinheiro de onde não tem para fazer o exame, para fazer isso e aquilo, você acha que isso vai surtir efeito. Mas na verdade a gente fica se enganando, e também para dar uma justificativa que apazigue o coração de que a gente fez o máximo que pôde, eu fiz tudo o que eu podia, mas chegou um momento em que não tinha mais condições de ver aquele sofrimento, aquela situação indigna do animal. E aí, portanto, ontem o gordo passou pela sua eutanásia. Eu não queria acompanhar o processo, mas o veterinário ele pediu para que eu ficasse pelo menos durante a sedação, e eu entendi o porquê, né? Porque até então eu estava tendo imagens muito pavorosas de tudo que estava acontecendo com o gordo, e isso estava me tirando o sono, eu estava muito desgastado, foi uma semana bastante desgastante.
E a hora que ele sedou o animal, ele se portou assim de uma forma, ele voltou a ficar com um semblante de paz, e aí isso me trouxe paz também, né? E aí depois eu saí da sala e o veterinário terminou o procedimento de eutanásia. E foi assim uma loucura, porque no dia 1º de abril, que para mim não foi dia de mentira, foi de realidades muito duras e difíceis, no dia 1º de abril, enquanto eu estava com o gato internado lá no veterinário e resolvendo as questões, minha mãe também cai, bate a cabeça, ficou desorientada, ela já tem mal de Parkinson, hidrocefalia e uma série de intercorrências do câncer que teve também. Então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu tive que sair correndo do veterinário, ir para o hospital, fiquei 3 horas sentado esperando por resposta, porque havia a possibilidade de que tinha ocorrido um edema cerebral na minha mãe. Então assim, o dia 1º de abril foi o dia mais assombroso, e eu já imaginava, porque o mês de abril, com todas essas ativações astrológicas que estão acontecendo, eu já tinha visto no meu mapa astrológico que essas configurações iam fechar uma cruz. Eu tenho uma cruz T no meu mapa, e a outra ponta da cruz ia ser fechada. Eu ainda até brincava com o pessoal, nossa, quando chegar perto da Páscoa eu vou ser crucificado, né? Porque é muito pesado tudo isso. Então eu já sabia que vinha vindo um abril difícil olhando para o meu mapa astrológico. Tanto é que no final do ano eu estava com uma viagem marcada no Réveillon, mas fiquei com uma gripe muito forte entre o Natal e o Ano Novo. Fui fazer exame achando que era a Ômicron, não era, né? Deu negativo. Mas assim mesmo achei prudente não viajar, também não estava em condições físicas de viajar, e estava aquela dificuldade toda de fazer teste para entrar, para sair. Eu falei assim, para viajar nessas circunstâncias não. E fui postergar a minha passagem. Quando eu fui fazer, falei, bom, para quando então vou colocar essa passagem? Fui colocar em abril. Abril é um mês mais tranquilo para viajar, a temperatura também está mais tranquila. No que eu fui mudar de abril, eu me lembrei, falei, não, abril não pode, porque abril vai estar acontecendo alguma coisa na minha vida, né? E eu não mudei a passagem, joguei para mais distante ainda, porque eu já sabia que ia ter esse perrengue de abril. E para fechar os perrengues todos desse mês aqui, que ainda está só no começo, teve a situação toda do canal, né? Foi removido um vídeo da guerra, e eu recebi uma notificação do YouTube dizendo que esse vídeo havia sido removido porque feriu lá as diretrizes, mas eles não falam exatamente o que. O que neste vídeo tinha que ia contra as diretrizes, porque é um vídeo dando uma versão que a mídia corporativa esconde das pessoas. Então aonde que está o ferir é falar a verdade, né? A verdade que ninguém quer ouvir. E eu fiquei, aí eu fiz uma postagem, que eu falei que o meu canal estava sendo censurado. Eles mandaram uma notificação dizendo que o meu canal não seria afetado, não sofreu nenhum tipo de sanção, não houve strike, nada. Mas aí pessoas começaram a entrar em contato dizendo que os vídeos estavam desaparecendo das timelines. Entrei em contato, né? Entrei em contato com o chat, conversei com o funcionário do Google, que eu queria saber o que estava acontecendo. Como produtor de conteúdo, eu precisava de uma resposta do porquê que o meu canal, uma vez que foi dito que não seria afetado, por que está acontecendo isso? Aí ele falou que realmente não havia nenhuma sanção no canal, que ele fez lá um check-up no meu canal, né? E viu que estava tudo ok, que estava tudo tranquilo, né? Mas que estava havendo uma mudança aí na plataforma, que sempre acontece, quase todo mês eles mexem nos algoritmos, mexem nas questões do que vai aparecer com relevância. Aí eu já entendi que na verdade a censura não era ao meu canal, né? Mas é uma reorganização, porque eles já sabem que alguma coisa vem vindo por aí, né? E já estão se prevenindo para que essa informação seja contida e não apareça tanto. Então é esse o quadro, né? O canal está dentro da normalidade, mas o algoritmo todo do YouTube está se modificando por alguma razão. Diz eles que são coisas normais da própria rede, que ela se modifica daqui até ali para ajustar o canal aos patrocinadores, né? Essa conversa que eles mandam para a gente. Mas a gente percebe que existe sim um movimento, e aí você conversando com as pessoas, os canais ditos progressistas estão desaparecendo os seus vídeos do YouTube. Então o movimento não é um movimento apenas de um reajuste, mas há uma intencionalidade de segurar a questão progressista dentro do YouTube, né? Então há sim um movimento estranho acontecendo aí. Mas agora o canal está dentro da normalidade. Agora que eu também estou um pouco mais tranquilo, porque a minha rotina estava sendo ficar arrastando gato
e dando comida na boca, e remédio, tinha remédio todo horário, então eu não estava com cabeça também, nem com inspiração, não tinha de onde tirar coisa para fazer vídeo, para conversar com vocês, não estava afim também, né? E agora que passou tudo isso, esse tumulto, agora estou me organizando, nós vamos buscar um pouco a normalidade dentro do que for possível dentro desse mês de abril tão complicado, que ainda promete muitas ativações difíceis, como eu já venho falando para vocês, tá? Mas é isso, eu estou fazendo esse vídeo mais para dar uma satisfação. Ainda vocês vão contar com a presença do Preto. O Preto vai aparecer aqui no sofá dormindo, né? Ele está aqui sentindo um pouco falta do irmão, né? Que são filhotes da mesma ninhada, né? E tá aí, né? Ele é um pouco mais, vamos dizer assim, infantil, vamos dizer assim, o Preto, né? O Gordo já tem uma personalidade mais brava, mais assim, teimosa. Até me parece alguém que eu conheço, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas o Preto ele já é um pouco mais brincalhão, ainda ele gosta de brincar, né? Ele tem todo um outro jeito de ser, né? E vez por outra ele aparece deitado aqui. Então é isso, gente. Tá aí a situação toda que aconteceu, né? Porque também desapareci um pouco aqui dos vídeos. O perrengue e os perrengues de abril, que só é um mês que só tá no começo, ok? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos, um bom final de semana.